O curso de depilação tem o objetivo de fornecer conhecimentos fundamentais relacionados ao setor de estética, especialmente para o profissional depilador, abrangendo temas técnicos e teóricos que contribuem para que o profissional possa exercer as atividades com qualidade. Em sua nova aula, iremos conhecer o mercado de trabalho do profissional depilador, destacando as leis relacionadas a essa profissão, e também alguns dados sobre imagem pessoal e profissional e ética. Olá, que bom vê-lo novamente. Preparado para mais uma aula do nosso curso? Espero que tenha se preparado estudando os assuntos abordados na aula anterior. Não se esqueça de que, para que o seu aprendizado tenha qualidade, é indispensável que você tenha empenho e dedicação no estudo do conteúdo que vemos nas aulas. Nesta aula, veremos um pouco sobre a profissão do depilador. Neste mercado de trabalho, ainda que várias mulheres se sintam confortáveis sendo atendidas por profissionais do mesmo gênero, é cada vez mais frequente encontrar homens trabalhando na área de depilação. Vale mencionar que o mercado reflete essa mudança, já que atualmente é possível encontrar estúdios voltados para o público masculino. Existem também cursos ministrados por homens. Quando a depilação com cera quente apareceu no Brasil, na década de 1980, ainda não existiam profissionais com treinamento para esse tipo de prática. Os salões de beleza contratavam pessoas que, mesmo sem experiência, sentiam-se capazes de executar a tarefa. Essas pessoas normalmente aprendiam a depilar com alguém próximo, um parente ou alguém que possuísse. Era uma época em que os critérios de cuidados com a pele e a higiene não eram muito analisados. O profissional de depilação dos tempos atuais não é somente um arrancador de pelos. Mais do que isso, ele necessita se desenvolver muito bem para efetuar um serviço com qualidade e atingir as expectativas do cliente, preocupando-se com a saúde e a qualidade de vida desse cliente. O depilador precisa ter conhecimento da estrutura da pele, além dos cuidados básicos com a pele. É necessário ter conhecimento e aplicar a técnica adequada para cada tipo de depilação e utilizar os produtos adequados. Por lidar em boa parte do tempo com a intimidade do cliente, é necessário estar atento à postura profissional, porque isso faz toda a diferença, trazendo uma segurança maior à pessoa que está sendo atendida. Um marco para as profissões relacionadas à beleza se deu em 18 de janeiro de 2012, com a Lei nº 12.592/2012, que regulamentou as atividades relacionadas a essa área. Com essa lei em vigor, clínicas de estética, salões e institutos de depilação se tornaram mais exigentes com a formação dos profissionais, que precisam ser certificados para trabalhar de acordo com os critérios do mercado. Vamos destacar a seguir os principais pontos dessa lei. Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012. Artigo 1º. É recomendado, em todo o território nacional, o exercício das atividades profissionais de barbeiro, cabeleireiro, esteticista, manicure, pedicure, maquiador e depilador nos termos desta lei. Parágrafo único. Cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, esteticista, depilador e maquiador que executam as atividades de higiene e embelezamento capilar, estético, facial e corporal dos indivíduos. Artigo 4º. Os profissionais de que trata esta lei deverão obedecer às normas sanitárias,
fazendo a esterilização de materiais e utensílios usados no atendimento a seus clientes. Artigo 5º. É instituído o Dia Nacional do Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Pedicure, Manicure, Depilador e Maquiador, a ser comemorado no país todo, a cada ano, no dia e mês coincidente com a data da promulgação desta lei. Fique ligado, não se pode considerar a depilação somente como um procedimento estético, pois se trata de uma atividade que, além do objetivo da beleza, envolve cuidados com a higiene e o bem-estar. Saber como realizar uma ocupação nem sempre é o bastante para que as pessoas alcancem o sucesso na vida profissional. Certamente, o primeiro passo para começar uma carreira é estudar, para que se possa ampliar seus conhecimentos. Contudo, mesmo praticando essas ações, em alguns casos podem surgir problemas que você não irá conseguir contornar e, com isso, poderá não seguir em frente na ocupação que escolheu. Pense um pouco, você deve conhecer alguém que abriu um negócio próprio, mas não foi adiante, ou uma pessoa que sabe fazer muito bem alguma coisa, porém não consegue emprego na área escolhida. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como uma crise econômica nacional ou mundial, uma pandemia, uma alteração desconhecida no processo de produção na área em que se está procurando emprego, uma mudança no modo de organizar um serviço, dentre outros. Sendo assim, conhecer o mercado de trabalho pode ser um caminho para evitar que você seja pego de surpresa por acontecimentos como esses mencionados. Além disso, isso também pode ajudá-lo a identificar quais as oportunidades que determinados conhecimentos podem lhe proporcionar. Pensando em todos esses aspectos, nesta aula estamos estudando sobre o mercado de trabalho para profissionais da área de depilação. Contudo, é fundamental que você entenda que o mercado de trabalho é dinâmico, isto é, altera de acordo com a economia, a localidade e a ocupação. Em função disso, é indispensável que você esteja sempre se atualizando, e isso vale para tudo o que fazemos. Como já vimos, normalmente as mulheres possuem mais espaço nessa área, mas isso não significa que seja um mercado fechado para os homens. E no mundo de hoje, isso tem mudado cada vez mais. Até porque atualmente existem muitos homens se depilando e vários outros assumindo lugares em salões de beleza e clínicas de estética. Se você é homem, seu desafio é maior. Porém, quando as coisas parecerem difíceis, pense em tudo que as mulheres já enfrentaram com o passar do tempo para conseguir um lugar no mercado de trabalho e nas mais variadas profissões. Tudo evolui. Basicamente, o profissional da área de depilação possui 3 opções de atuação. Vamos ver quais são elas. A primeira é a de trabalhar como empregado assalariado em salões de beleza, centros de depilação ou clínicas de estética. Também pode trabalhar por conta própria, indo até a casa dos clientes. Ou ainda pode abrir sozinho ou com algum sócio um espaço para fazer depilação. Também é possível trabalhar como depilador freelancer ou autônomo, prestando serviços em salões ou clínicas de beleza, sem vínculo empregatício ou atendendo na casa dos clientes. Na primeira situação, você determina dias para ficar em cada local ou atende quando é chamado. Na segunda opção, que é quando se oferece o trabalho em domicílio,
você precisará, no mínimo, de duas coisas. A primeira delas é uma carteira de clientes, que pode começar com familiares, amigos e vizinhos, e a outra é o material próprio, se possível, inclusive uma panela especial para derreter a cera, para que não precise usar utensílios dos clientes. Um marco para as profissões relacionadas à beleza se deu em 2015, com a Lei nº 12.6002/2015, que regulamentou as atividades relacionadas a essa área. Com essa lei em vigor, clínicas de estética, salões e institutos de depilação se tornaram menos exigentes com a formação dos profissionais. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique no botão avançar. Agora vamos conhecer mais detalhadamente sobre as legislações relacionadas ao setor de depilação. O objetivo profissional da depilação é a prestação de serviços a quem possa se interessar e o recebimento por esses serviços prestados. Esses serviços podem ser prestados em clínicas de estética e salões de beleza, entre outros estabelecimentos que oferecem serviços de beleza, e também de uma forma autônoma, onde se trabalha por conta própria. Independentemente da forma de trabalho, é necessário seguir as orientações legais e administrativas da atividade profissional de depilação. Para desempenhar plenamente o papel à altura do que diz a lei que reconhece a profissão de depilador, é preciso trabalhar sempre dentro das normas legais. Para que isso aconteça, é necessário conhecer a legislação brasileira, que pode ser acessada na internet. A Constituição Federal de 1988 rege as leis do país inteiro. Na Constituição é possível conhecer nossos direitos e deveres como cidadãos. Outra legislação importante é a consolidação das leis do trabalho, ou CLT, pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Também é importante estar por dentro das alterações na CLT promovidas pela Reforma Trabalhista de 2017, com a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Mais uma relevante legislação é o CDC, ou Código de Defesa do Consumidor, criado pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Há ainda a Lei Orgânica da Saúde, contida na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, além da legislação estadual e municipal específica relacionada ao funcionamento de empresas de beleza e congêneres. Fique ligado. Ficar atento à legislação tornou-se ainda mais essencial com a pandemia de Covid-19. É necessário conferir frequentemente fontes de informações oficiais para verificar se ocorreram atualizações sobre a atuação do depilador e sobre o mercado de trabalho. Agora, vamos ver alguns detalhes sobre como oferecer seu serviço. Como vimos, é possível exercer a função de depilador em várias relações de trabalho. Uma das opções é como contratado de uma empresa, que é conhecida como contrato CLT. São os casos de carteira assinada de quem trabalha em clínicas, salões e outros estabelecimentos dessa natureza. Também é possível exercer a função como prestador de serviço em salões, clínicas e outros estabelecimentos, cadastrando-se como MEI ou microempreendedor individual.
Outra alternativa é atender em domicílio ou fechando parcerias com salões de beleza, encaixando-se na lei do salão parceiro. Vamos ver as características de cada uma dessas relações, começando pela de carteira assinada. Sendo contratado como CLT de uma empresa, o profissional recebe o salário e possui todos os seus direitos assegurados. Em contrapartida, o funcionário é subordinado a essa empresa e necessita cumprir vários deveres. Além disso, também possui tributos retidos na fonte. Isso quer dizer que há descontos no holerite. Vamos ver quais são os direitos da CLT. Alguns dos direitos são a remuneração, o que inclui salários, comissões e horas extras. Também é assegurado que a jornada de trabalho não pode exceder o limite de 8 horas diário e 44 horas na semana. O repouso semanal remunerado e feriados remunerados também são alguns dos direitos, inclusive férias. Existem benefícios previdenciários como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Também é assegurado o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é a contribuição feita por parte do empregador e depositada todo mês em uma conta na Caixa Econômica Federal. Em situações onde haja demissão sem justa causa, a pessoa recebe a quantia que foi depositada, além da multa sobre o valor do FGTS. Outros direitos são o de licença paternidade e 13º salário. Também precisamos ver quais são os deveres da CLT. Alguns deveres são os de seguir as regras da empresa e o de respeitar seu contrato de trabalho. Além disso, é necessário manter sigilo sobre informações da empresa, sejam administrativas ou técnicas. É também um dever ser responsável e íntegro no ambiente de trabalho. Agora vamos conhecer as características das relações de trabalho baseadas no microempreendedor individual, ou MEI. Quem possui um perfil direcionado ao empreendedorismo e queira ter seu próprio negócio pode começar sendo um MEI, ou microempreendedor individual. Para se enquadrar como MEI, há um limite de faturamento anual. Em 2020, esse limite era de R$ 81 mil. É necessário ter uma atenção especial a esse aspecto e ir se atualizando. Além disso, o MEI pode contratar somente um empregado e que ganhe um salário mínimo ou o piso salarial da categoria. O profissional cadastrado como microempreendedor individual adquire o registro no CNPJ ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O profissional cadastrado como MEI está cadastrado no Simples Nacional, adquirindo isenção de alguns tributos federais e pagando somente um valor mensal, que varia conforme o salário mínimo. No Brasil, existem 3 opções de regimes tributários: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, cada um com suas próprias regras e particularidades. O Simples Nacional é um regime tributário desenvolvido em 2006 pela Lei Complementar 123. Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, desenvolvendo um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades. Fique ligado, o microempreendedor individual oferece direitos previdenciários como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria, e também pode fazer parceria com salões de beleza por meio da lei do Salão Parceiro.
Vamos conhecer um pouco mais sobre essa lei do salão parceiro. Segundo a lei do salão parceiro, Lei número 13.352, de 27 de outubro de 2016, profissionais parceiros podem prestar serviços em salões a partir de um contrato entre depilador e proprietário do estabelecimento. Não existe um vínculo empregatício e tanto o dono do salão quanto o profissional parceiro estão juridicamente amparados. A homologação do contrato deve ser feita no Ministério do Trabalho local, perante duas testemunhas. O proprietário do salão não precisa arcar com 13º salário, contribuição previdenciária e FGTS. O profissional pode acertar com o salão as suas próprias condições de trabalho e, sendo assim, até aumentar sua renda. Como exemplo disso, o contrato precisa prever os valores destinados a cada uma das partes, a retenção e recolhimento de tributos pelo salão parceiro no que se refere aos valores recebidos, além da periodicidade dos pagamentos. O contrato precisa estabelecer também as normas para uso, higiene e manutenção dos materiais usados. É um regime tributário desenvolvido em 2006 pela Lei Complementar 123, direcionado para as micro e pequenas empresas, incluindo os microempreendedores individuais, Simples Real, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Bruto. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Agora vamos entender sobre imagem pessoal e postura profissional. É importante entender que, em um mercado tão acirrado quanto o mercado da beleza, é necessário ser qualificado e estar sempre ligado às novidades, mas isso não é o bastante. É preciso cuidar da nossa aparência, pois ela é o nosso cartão de visita. De uma maneira geral, ao escolher um estabelecimento de depilação, os clientes não consideram somente fatores como localização e estrutura do espaço. O que os funcionários usam nesse ambiente também conta. Fique ligado. Procure sempre estar bem apresentado para transmitir a melhor imagem possível ao cliente. Além da atualização e do cuidado pessoal, uma boa comunicação e um ótimo humor complementam o pacote do profissional ideal, sendo capaz de tornar a visita do cliente bem mais agradável. Não se trata de aparência física, trata-se da apresentação pessoal. Por várias vezes, os clientes se espelham nos profissionais que os atendem e como confiar em um depilador que possui um aspecto desleixado. Como a própria lei reconhece, a atividade de depilação abrange aspectos de biossegurança e higiene. Sendo assim, quanto maior a utilização de roupas claras, melhor. Cabelos bem cuidados, unhas curtas e limpas auxiliam na relação de confiança com os clientes. Um esmalte claro e uma maquiagem bem leve também auxiliam o conjunto, transmitindo a imagem de alguém totalmente apto a cuidar da sua depilação. Mais do que o cuidado com a aparência, a postura profissional é essencial no trato com o cliente, principalmente nos espaços de depilação, onde se lida com a intimidade das pessoas. Uma boa prática é procurar manter o contato visual. O sorriso é outro ato simples que transmite confiança e passa a sensação de que há uma satisfação em atendê-lo. Em relação à linguagem, o mais recomendado é empregar uma fala objetiva e clara. Veja a seguir uma lista com alguns saberes relacionados à ocupação de depilador, no que se refere às atitudes profissionais. Abordar o cliente de maneira correta. Demonstrar noções de etiqueta social. Administrar situações adversas. Demonstrar ética profissional. Trabalhar em equipe. Demonstrar postura profissional.
Operar aparelhos e equipamentos para uso na depilação. Trabalhar com segurança. Inspirar credibilidade e confiança. Cultivar a sensibilidade. Demonstrar senso estético. Reconhecer a composição dos produtos. Escolher instrumentos e materiais adequados. Adequar características do cliente ao produto. Além da atualização e do cuidado pessoal, uma boa comunicação e um ótimo humor complementam o pacote do profissional ideal, sendo capaz de tornar a visita do cliente bem mais agradável. Correto? Errado? Resposta correta. Clique no botão avançar. O último tópico da aula de hoje se refere à ética que deve existir com o cliente e também nas relações do trabalho. Quando se fala em ética, logo imaginamos várias normas que estabelecem a prática profissional. Essas regras, quando seguidas corretamente, contribuem para uma melhor convivência em sociedade. No cotidiano, frequentemente lidamos com situações que nos exigem uma tomada de decisão. No nosso ambiente de trabalho, o respeito pelo cliente precisa sempre estar em primeiro lugar, especialmente no que se refere às diferenças. É preciso rejeitar qualquer forma de preconceito, respeitando as diferenças sociais, étnicas e culturais, sempre partindo do princípio de que escolhemos uma profissão onde o prazer maior é o cuidado que é necessário com o próximo. Outras palavras essenciais que também integram o dia a dia do trabalho são justiça, eficiência, responsabilidade, honestidade e confiança. Profissionais que prezam a ética sabem muito bem lidar com outras pessoas, e isso acaba se tornando cada vez mais fácil quando atuamos como cidadãos conscientes de nossos direitos e deveres. É importante reconhecer as diferenças nas variadas situações do cotidiano e utilizar o diálogo como instrumento de comunicação, pois essas atitudes são premissas essenciais para o sucesso profissional. Fique ligado, no ato da depilação é necessário tocar o cliente e durante o procedimento é preciso considerar que cada pessoa possui seus limites relacionados ao corpo. Isso significa que é essencial pedir permissão para executar este ou aquele toque, explicando o trabalho que está sendo realizado. Os limites de cada pessoa também estão presentes nas conversas. Sendo assim, no que se refere à vida pessoal dos clientes, todo cuidado é pouco. Não se pode invadir esse espaço, pois não se enquadra no desenvolvimento com assuntos privados das pessoas que são atendidas. Contudo, ainda assim, é possível ser um bom ouvinte dos clientes. Esses cuidados colaboram bastante para um serviço de qualidade, que fornecido a um preço justo, assegura a satisfação, a saúde e a fidelização dos clientes. Outro ponto que é necessário entender é que as pessoas são bem diferentes umas das outras. Assim, existem clientes que aguentam qualquer intensidade de dor para que seus pelos sejam bem retirados e gostam de depilar várias regiões do corpo. Porém, para outras pessoas, fazer depilação mesmo numa região pequena ou onde os pelos são fininhos é um sacrifício enorme. Esses casos demandam paciência do profissional. Os serviços de depilação são oferecidos geralmente em um ambiente onde trabalham outros profissionais. Como todo o espaço coletivo de trabalho, é essencial ouvir e respeitar as opiniões das colegas e compartilhar suas ideias. Para que um estabelecimento prospere, além das técnicas de aplicação bem aplicadas, é preciso ter disciplina, comprometimento e espírito de equipe. O ambiente de trabalho deve ser composto por uma equipe que está sempre disposta a colaborar entre si, evitando críticas que não sejam construtivas, respeitando sempre o espaço e a privacidade do colega de trabalho. Um dos principais pontos que devemos ter noção é de que não é fácil trabalhar com pessoas o tempo todo.
Ao contrário do que acontece em relação aos amigos, cuja companhia nós escolhemos, no trabalho convivemos com pessoas que podem ser bastante diferentes de nós, no modo de pensar, de agir, de se relacionar, naquilo em que acreditam, dentre outros aspectos. Tudo isso exige paciência, compreensão, tranquilidade, equilíbrio e respeito. Características que nem sempre conseguimos conservar, pelo menos não o tempo todo. Contudo, gostar de conhecer pessoas e conviver com elas é o mínimo que se espera de um profissional que irá atender o público todos os dias. Como já mencionamos, também é fundamental ter em mente que o trabalho do depilador exige proximidade física, confiança e certa intimidade. Mesmo com todas essas ideias em mente, devemos considerar que determinados saberes são difíceis de ensinar. Pense um pouco, como uma pessoa aprende a ser bem-humorada ou paciente. Não existe uma receita certa para isso, porém algumas dicas podem ajudar. Então, vamos destacá-las a seguir. Não é nada fácil separar a vida profissional da pessoal, já que os sentimentos não podem simplesmente ser deixados de lado e trancados no armário na hora de vestir o avental de trabalho. Quando você está com algum problema ou preocupação, não é justo consigo mesmo fingir que está tudo bem. Assim, o mais indicado nesses casos é entender que, se os problemas são nossos, não há razão para descontar em um colega ou mesmo em um cliente. Busque detectar quais casos o deixam irritado. Outro ponto que devemos ter atenção é quanto às mudanças de humor, pois ninguém gosta de ficar de mau humor. Quando você não estiver em um bom dia, pois brigou em casa, perdeu o ônibus, não conseguiu pagar a prestação em dia, ou algo do tipo, tente não descarregar seus problemas nas outras pessoas. Pense que isso não irá ajudá-lo a... Em contrapartida, também é importante considerar que os seus clientes nem sempre estarão apenas de bom humor. É importante saber como administrar essas situações. Existem casos em que é bom conversar, em outros é melhor se calar. Aconselha-se a aprimorar sua sensibilidade em relação ao comportamento humano, especialmente a sua escuta e seu olhar, buscando perceber como está a pessoa do seu lado. Tente encontrar a melhor forma de interagir com ela. Contudo, é fundamental destacar que nenhum profissional é obrigado a aguentar desaforo ou ser maltratado, nem pelos clientes, nem por ninguém. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. No ambiente de trabalho, o respeito pelo cliente precisa sempre estar em primeiro lugar, especialmente no que se refere às diferenças. É importante reconhecer as diferenças nas variadas situações do cotidiano e utilizar o diálogo como instrumento de comunicação. Na depilação, não é preciso pedir permissão para executar este ou aquele toque, nem explicar o trabalho que está sendo realizado. O ambiente de trabalho deve ser composto por uma equipe que está sempre disposta a colaborar entre si. Quando você está com algum problema ou preocupação, é obrigatório fingir que está tudo bem. Antes de encerrarmos a aula, vamos ver alguns dos erros mais frequentes nos salões de depilação e saber como evitá-los. Usar produtos caseiros. Mesmo quando são recomendados por uma pessoa de confiança e que o preço saia mais em conta, produtos caseiros não são uma opção. Não se esqueça de que existe um órgão, a Agência Nacional de Vigilância. Por isso, você não pode utilizar em ambientes profissionais produtos que não tenham o selo de aprovação da Anvisa. Usar produtos de origem desconhecida. O que acabamos de ver sobre os produtos caseiros também pode ser dito em relação a produtos de origem desconhecida. Não arrisque a saúde dos clientes nem a sua credibilidade. Além de selecionar produtos com o selo da Anvisa, busque sempre que é possível usar aqueles de melhor qualidade. Ainda que possa sair um pouco mais caro, esse gasto pode ser recompensado com o retorno dos clientes.
Usar produtos sem fazer o teste de sensibilidade. Várias pessoas não gostam de testar alguns produtos para verificar se tem alergia a eles, mas normalmente isso é indicado pelos fabricantes de cosméticos nas embalagens. Algumas pessoas preferem arriscar, pois o teste leva tempo, em alguns casos até 24 horas. Porém, se o produto usado causar alergia, pode gerar graves consequências para você e seu cliente. Então, se houver recusa em fazer o teste, você tem as seguintes opções: usar outro produto que não exija o teste de sensibilidade, pedir que o cliente assine um termo de responsabilidade ou recusar-se a fazer a depilação. Sugerir ou recomendar o uso de medicamentos. Por mais que você conheça o cliente e tenha visto várias vezes determinado problema, nunca indique medicamentos para ninguém. Apenas os médicos podem fazer isso. Fazer depilação em áreas machucadas ou com problemas. Sinais na pele, verrugas, áreas com vermelhidão, pelos encravados e machucados indicam que mexer nesses locais ou depilá-los pode resultar em problemas. Nesses casos, o mais indicado é pedir que o cliente consulte um especialista habilitado para informar sobre como tratar essas áreas. Fique ligado. Admitir que você não sabe lidar com uma situação é sempre melhor que prejudicar seu cliente ou comprometer a confiança que ele deposita em seu trabalho. Não preencher com seriedade as informações sobre a pele e os pelos antes do primeiro atendimento. Não encare esse momento como perda de tempo, pois conhecer o histórico da pessoa pode prevenir diversos problemas. Reutilizar produtos ou materiais descartáveis ou não desinfetar corretamente os instrumentos de trabalho. Esse tipo de ação, como o uso de instrumentos, alicates de unha, palitos, espátulas, etc., infectados, pode gerar contaminação com doenças como a hepatite, uma doença grave que ataca o fígado. Com mais esse aprendizado, chegamos ao final desta aula. Espero que tenha tirado bastante proveito dela. É notável que esse conteúdo é de extrema importância, não é mesmo? Então estude-o com atenção para prosseguir seu aprendizado com eficiência.